Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Apesar da semana tensa, turbulenta, pesada, tá passando. E amanhã chega sabadão, hoje sextou. Desejo que você tenha um dia de muita paz amanhã, porque essa semana foi difícil ter paz. Foi difícil ter um pouquinho de sossego. E aí, a gente ainda vai tecer alguns comentários sobre a tal da reforma tributária. Graças a Deus esse tema está acabando, pelo menos o tema, porque a reforma vai continuar aí. Vamos torcer para que isso aí não seja tão danoso quanto alguns preveem. Mas a gente vai tecer alguns comentários sobre ela, pessoas que votaram a favor, pessoas que votaram contra. Vamos falar de Tarcísio de novo. Temos que falar sobre isso. Sermão tomou um puxão de orelha gigantesco do Marcos Feliciano, merecido. Nós vamos falar sobre isso. Mas enfim, tem muita coisa para a gente falar. Tem matéria do Money Time sobre o plano do Lula a respeito dos carros populares. Enfim, muita coisa importante aqui que a gente vai tecer de comentários aqui nesse editorial. Então seja muito bem-vindo. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar, dar o like aí. E se não é inscrito, se inscreva. Por que eu preciso fazer isso? É porque o YouTube só entende a relevância do nosso conteúdo quando você dá o like, curte, compartilha. Não é clichê ficar pedindo, não é chatura, é porque precisa, tá bom? Bora começar? Vamos lá? Bora começar falando de Marcos Feliciano. Fiel a Bolsonaro, Feliciano dá sermão em Tarcísio no Twitter. Oportunistas arrogantes pensando apenas no espólio do morto. Disparou o deputado Marcos Feliciano. Vocês sabem o meu posicionamento sobre o Tarcísio de Freitas. Se não viu o último vídeo, eu aconselho a assistir. O que eu acho? Eu acho que o Tarcísio de Freitas recebeu um puxão de orelha merecido. Mereceu. Errou demais nessa postura dele. Mas eu espero profundamente que pare por aí. Esse racha que está acontecendo não favorece em nada, não ajuda ninguém. Espero que o Tarcísio tenha entendido que ele não tem a força que talvez ele imaginou que tinha. Que esses elogios da Gleisi Hoffmann, do Janones para ele, só da boca para fora. Quem realmente acreditou nele foi o público que veio do Bolsonaro, que colocou ele lá no governo, na cadeira de governador do estado aqui de São Paulo. Mas a fala do Marco Feliciano foi pesada. Ego, oportunista, arrogante. E tem um quê disso sim na postura do Tarcísio, nessa de ter ido acreditar que ele seria o nome salvador da reforma tributária, e foi para a esquerda. Sabe aquela turma também da direita da terceira via, que buscava a terceira via? Pode até ter gostado do Tarcísio. Mas essa turma não votou no Tarcísio. Tarcísio foi eleito com voto do bolsonarismo. Teve gente que falou mal do Tarcísio, e muito. E agora fica lá afagando. A política é podre, a política é suja. Só que Tarcísio ainda precisa aprender. Tarcísio era um técnico, um cara que ficava lá subordinado às ordens que o Bolsonaro mandava, e ele fazia de uma forma impecável. Agora, no jogo político, o buraco é bem mais embaixo. E não vejo que o Tarcísio é um traidor, que o Tarcísio é mau, nada disso. Mas essa chamada aqui do Marcos Feliciano foi importante para que Tarcísio entenda que realmente ele precisa abrir um pouco a sua cabeça. No seu Twitter, nessa sexta-feira, o deputado federal Marcos Feliciano se posicionou com veemência acerca da postura política do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que apoiou a reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, em desacordo com a recomendação do líder conservador Jair Bolsonaro. Tarcísio poderia ser até favorável. Eu já disse para vocês que essa reforma tributária não foi tão fácil você ser favorável ou desfavorável, não. Foi uma reforma, foi um projeto complicadíssimo, uma verdadeira armadilha
que foi colocado lá para justamente semear essa discórdia toda que aconteceu. E a mídia está tripudiando em cima disso. Mas Tarcísio, uma vez que ele deve muito a Bolsonaro também, ele poderia ter ficado em silêncio, deixar as coisas acontecerem. Postura de Tarcísio deveria ser, olha, tem pontos positivos, tem pontos negativos, esses são os pontos positivos e negativos, estou aqui combatendo os pontos negativos. E aí é um papel do Congresso fazer o que tem que fazer. Era simples assim. Tarcísio deveria ter ido ao Congresso, obrigado, para que o tal pacto federativo, a tal Conselho Federativo não fosse aprovado, manter os interesses do Estado, assim como os outros fizeram. Ficar por isso. Eu acho que ele extrapolou, tentando mostrar para o Brasil que ele é técnico demais e está pronto para ser o novo presidente. Deu bola fora, perdeu muitos e muitos pontos e com toda certeza muita gente hoje já não vê ele mais como o cara apto a ser presidente. Isso aí é fato. A Janaína Pascoal, ela fez uma postura bem interessante no seu Twitter também. Ela escreveu: "Estamos lascados", disse a ex-deputada. Janaína questionou o silêncio da imprensa lulista sobre as emendas que o Lula gastou. Pois é, Lula gastou mais de 5 bilhões. A ex-deputada estadual Janaína Pascoal usou as redes sociais para questionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acerca da aprovação da reforma tributária, a custo de mais de 5 bilhões em emendas. De acordo com o petista, a reforma aprovada não é do jeito que ele e Fernando Haddad queriam. Se fosse, então, era a reforma tributária comunista. Ia estar assim nos livros de história. Pois é, mas a imprensa ela é torpe o suficiente para se calar sobre os 5 bilhões que foram investidos do nosso dinheiro nesse projeto. Eu tenho um posicionamento. O político não pensa no bem do povo. Ele pensa no seu próprio umbigo, a grande maioria. E se houve um empenho tão grande em gastar dinheiro, ainda mais vindo de quem veio, PCdoB, PSOL, dentre outros, vindo de quem veio, com tanta veemência, e se o governo teve que gastar com a oposição? Pois é, você sabia que o PL foi o que mais recebeu dessas emendas e 20 deputados foram a favor dessa reforma? Teve muita gente que ganhou dinheiro em cima disso. Pois é, o político pensa no próprio umbigo. E se gastou tanto para essa reforma passar, pelo povo eu não acredito que seja, não. Não é o meu feitio. E aí vamos falar do deputado federal Kim Kataguiri. E eu uso o meu exercício aqui, como cidadão brasileiro pagador de impostos, de questionar um deputado que trabalha com os impostos que eu pago. O Kim Kataguiri fez a postagem elogiando a reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Votei a favor. Agora serão votados os destaques, sugestões de mudanças no texto, onde tentaremos derrubar alguns pontos que considero ruins da proposta. Genial. É isso. Se aprova uma coisa ruim e depois tenta tirar. Não é mais fácil você barrar a coisa ruim e tentar aprovar as coisas boas? É meio complicado. E aqui vamos lembrar uma coisa. O Kim Kataguiri, enquanto a reforma tributária tentava ser exposta, colocada na gestão Bolsonaro pelo liberal Paulo Guedes, Kim Kataguiri deu piti. É péssima, tem coisa ruim, temos que vetar para que isso não passe. E aí, essa é a turma que agradou da posição do Tarcísio. Essa é a turma que o Tarcísio sabe muito bem quem é. Então, na minha visão, o Tarcísio não é mau, não é ruim, mas falta maturidade política. Falta muita maturidade política para ele ainda. Essa é a minha visão. E aí, tem mais um. Adivinha quem tá sentado ao lado do PT fazendo coro pró-reforma tributária? Quem estava ajudando? Tá aí o antagonista para nos dizer. Em postagem em sua página no Twitter, na sexta-feira, o senador Sérgio Moro se mostrou a favor da reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados. Pois é, vocês têm alguma dúvida, mas o menor vestígio de dúvida de que essa reforma vai passar no Senado e vai ser modificada para piorar ainda mais o esquema? Melhorar não vai.
Ou vocês acreditam que é igual o que o Kim Kataguiri fez? Vota ruim, depois a gente tira o que tá ruim. Não vai rolar, não vai ser assim. Vocês sabem disso. Enfim, a grande questão é que essa reforma foi complexa mesmo. Essa reforma foi uma coisa bem complicada de se discutir. Mas, todavia, tá aí. É o que nós temos que lidar. Agora, é começar a ver mais um posicionamento da direita estruturado e que os erros cometidos, principalmente por esse diálogo, falta de diálogo de Tarcísio, porque o grande errado dessa história dentro da direita é o Tarcísio, me desculpem. Porque Bolsonaro já tinha se posicionado antes contra a reforma tributária. Tarcísio poderia simplesmente chegar lá, conversar com Bolsonaro e depois dar o seu posicionamento, conversar primeiro com Bolsonaro e expor seu ponto de vista e, se fosse o caso, para não contrariar quem o elegeu, ficar nos bastidores e não correr para o inimigo para tentar aprovar aquilo. Enfim, muita coisa para a gente discutir ainda sobre essa questão da reforma tributária, mas isso aí vai ser ao longo dos anos, a hora que a gente começar a pegar os efeitos disso, ou dos próximos meses, né? Vamos lá. Se a gente analisou a reforma tributária como ela é, imagina quando a gente vê o projeto econômico do governo. Você lembra daquele projeto dos carros populares que vai voltar, iria bombar, seria top demais? Pois é, já encerrou o projeto, foi feito para ficar 4 meses. Em 1 mês já flopou e deu ruim. Mostra que de projeto econômico, indústria e mercado, comunista não entende. Não vai bem com isso, não. E aí, flopou mais uma vez o projeto. Aí nós temos essa matéria do Infomoney. Aí nós temos uma falta de projetos econômicos apresentados para a evolução do Brasil, dinheiro investido aqui, apostando numa medida que vários economistas alertaram que não ia dar certo, e efetivamente não deu certo. E aí, no final das contas, o que acontece? Quem vai pagar o pato é o Brasil. Bora lá, tem mais uma pauta importante que eu quero falar com vocês aqui. O Silvio Almeida está cotado para ser prefeito de São Paulo. O principal nome da agenda woke para o Brasil entra no radar como possível nome do PT em São Paulo. Silvio Almeida, autor da tese Racismo Estrutural, entra na disputa interna para ser o candidato à Prefeitura de São Paulo para 2024. Pois é, já pensou nessa história? Guilherme Boulos e Silvio Almeida brigando. Eu quero que aconteça. Silvio Almeida é o ministro dos Direitos Humanos do Lula, tá? E o Guilherme Boulos é o cara que deixou de concorrer a governador para deixar que o Haddad concorresse. E em troca o Lula ia dar a prefeitura. Só que a ala petista está querendo peitar o Lula para ter um candidato próprio e não quer aceitar o Guilherme Boulos. Afinal, o PT gosta de mandar. E aí, eles entram num racha. É isso que tem que acontecer. Deixa eles brigarem. E deixa eles verem onde é que vai entrar aí essa briga aí de PT e PSOL. A não ser que juntem aí, né? O PSOL, Boulos prefeito e Silvio vice. Não sei o que vai ser. Vamos analisar e assim que a gente tiver confirmação se vai ser ou não, a gente traz aqui para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Semana pesada, né? Até eu reconheço que os vídeos foram chatos. Até eu achei chato até fazer os vídeos, para falar a verdade para vocês. Essa do Tarcísio foi um pé na bunda, tá? Perdão da palavra. Mas foi chato. Foi chato o que aconteceu. Então, esperamos que, sabe, depois do tombo a gente levante, sacuda a poeira e comece de novo. É o que eu acredito que a gente vai fazer. E brasileiro é forte, não desiste fácil não. Bora pra cima. Abraço e até o próximo vídeo.